Olá, está começando o programa Concerto de Ideias. Eu já começo agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o novo curso de pós-graduação do UNASP Campus Engenheiro Coelho, o mestrado profissional em educação. E para a gente entender um pouquinho mais esse universo todo, a gente vai acompanhar a reportagem da Carolina Donatilho. Após o término de um curso de graduação, existem algumas coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, começar uma outra faculdade, entrar no mercado de trabalho ou até mesmo fazer uma pós-graduação. Mas o que é exatamente uma pós-graduação? A pós consiste em vários cursos que possibilitam ao aluno um aprendizado mais profundo de sua graduação. Existem dois tipos de pós, a lato sensu e a stricto sensu. Você sabe quais são as diferenças entre elas? Se o graduando tiver como objetivo se aprofundar na área de atuação, se preparar para lecionar no ensino superior ou ir para a área de pesquisa, sua melhor opção vai ser o stricto sensu, que significa sentido específico em latim. Essa pós é composta de mestrado e doutorado, ambas ligadas à área acadêmica e científica. Caso o graduando busque apenas se atualizar ou aperfeiçoar na área de atuação, sua melhor opção é o lato sensu, que em latim significa sentido amplo. Essa pós é constituída de especializações e também de MBA, que é uma especialização na área de gestão empresarial. Já os cursos de pós-graduação stricto sensu são mais longos, ideais para quem quer prolongar o seu aprendizado ou se tornar um pesquisador ou professor universitário. Opções de cursos é o que não falta. Só de mestrado e doutorado existem mais de 5.000 cursos. Segundo dados da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, entre os anos de 2007 e 2010, a pós-graduação brasileira formou mais de 100.000 mestres e 32.000 doutores, em um total de quase 140.000 titulados. Hoje, todos os estados do país contam com programas de pós-graduação, contribuindo assim com o aumento deste número e também para a formação de um país com melhor qualidade de ensino. São novas oportunidades de crescimento e de qualificação profissional. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema do programa Concerto de Ideias de hoje é a professora Gildene Lopes. Tudo bom, professora Gildene? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Betina. É bom tê-la com a gente no Concerto de Ideias. A professora Gildene, ela é graduada em Pedagogia pela Faculdade Adventista de Educação e doutora em Psicologia pela PUC de Campinas. E a nova coordenadora do mestrado profissional em Educação. É isso, professora Gildene? É isso mesmo, esse grande desafio aí. E privilégio também. Com certeza. E é um desafio que tem sido sonhado há bastante tempo, né? Há bastante tempo, né? Já é um sonho não só do UNASP, mas também do Sistema Educacional Adventista, né? Que faz aí a sua história e todos os profissionais almejavam por um curso desse, né? Um curso de mestrado profissional em educação. E para montar, professora Gildene, um curso como esse, tem muito trabalho, envolve muitos profissionais. Como é que funciona esse processo? Olha, é uma trajetória, porque ele tem que estar inserido no nosso plano de desenvolvimento institucional, né, o nosso PDI, e também no planejamento dos recursos humanos principalmente, porque nós precisamos de um quadro docente com maturidade na pesquisa. Então, isso significam professores dedicados a pesquisar. Dedicados à pesquisa. Então, esse é um dos maiores desafios hoje de um curso de pós-graduação a nível stricto sensu, né? Então, esse é um dos maiores desafios, é ter os docentes que têm um tempo, né, um tempo de dedicação à pesquisa e que tenha a produção científica consolidada, consistente, sólida, numa determinada área de pesquisa voltada para a educação. Para quem está em casa nos acompanhando, professora Gildene, como que a gente poderia definir uma pesquisa consolidada? O que significa isso? Olha, é uma pesquisa que tem uma área né, de concentração e que ela possa ter uma linha de pesquisa em que exista grupo de professores que trabalhem em projetos de pesquisa e que todo esse trabalho resulte na produção do conhecimento. Que aí é onde eles são colocados em forma de dissertações, de artigos científicos, né, e também de materiais, né, materiais didáticos que tenham uma fundamentação teórica consolidada para auxiliar o professor na sua prática do dia a dia na sala de aula. Ok. E é comum nas universidades professores dedicados à pesquisa? Essa é uma exigência? Nas universidades é o diferencial da universidade, porque o ensino superior está voltado para três tripé, né? O ensino, a pesquisa
e a extensão, né? Então, a nível de graduação, a gente trabalha com a iniciação científica. Então, que é o início na pesquisa científica. O nosso aluno de graduação, ele tem até um trabalho chamado Trabalho de Conclusão de Curso, o né? Famoso TCC, né? O famoso TCC, que dá uns calafrios em alguns, né? Então, esse TCC já é uma iniciação científica. Por quê? Porque o indivíduo que ele está terminando uma graduação, ele vai ser um profissional. Então, o objetivo da pesquisa não é só para você ser um cientista, né? É para você também lançar mão da pesquisa como uma ferramenta para o seu crescimento no exercício da profissão, seja ela qual for. Então, ela é presente nos cursos de graduação e aqueles que querem prosseguir no curso de pós-graduação. Aí nós temos vários cursos de pós-graduação, né? Os lato sensu e os estrito sensu. No caso do mestrado, doutorado é o estrito sensu, né? Então, ele já inicia a pesquisa aí. E aí, quando ele vai para um curso de pós-graduação, então, já é uma pesquisa mais aprofundada, ele tem que tomar mais tempo para pesquisar, ele tem que focar um tema específico, tem que ser algo que seja inovador. Vamos dar um exemplo, professora, para quem está em casa nos acompanhando? Um exemplo de pesquisa que levou tempo, que se utilizou de um tema específico, de repente a sua pesquisa de mestrado, a senhora lembra qual foi? Eu não tem como esquecer. De jeito nenhum, né? Não tem como esquecer, 4 anos. No meu doutorado, eu estudei sobre estilos de aprender no ensino superior. Né? Estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem no ensino superior. Então, como eu estava na área da avaliação psicológica, eu criei um instrumento de avaliação psicológica e validei esse instrumento para universitários, para que eles pudessem conhecer os estilos, as suas preferências, e como eles aprendem melhor. Então, isso ajuda tanto o universitário, ele se conhecer um pouquinho melhor para ele mesmo buscar suas estratégias de metacognição no estudo, e também o docente, que ele conhecendo os estilos dos seus alunos, isso facilita, né? Então, a pesquisa que tem todo um rigor científico, tem a questão ética, tem a questão de todo o planejamento dos participantes dessa pesquisa, né? E tem toda a fundamentação teórica, a articulação dessa pesquisa com aquilo que já existe na área e o que é que ela traz de inovador, né? O bacana da pesquisa é isso, o que ela traz de inovador para o mundo científico, o que ela traz de contribuição para a sociedade como um todo, né? Porque às vezes as pesquisas ficam lá guardadas nos bancos de dados, então hoje é uma discussão muito grande da questão social da pesquisa, né? E um crescimento também para o profissional, porque ele vai agir completamente diferente, ele vai ter muito mais condição de promover mudanças, uma transformação do ambiente que ele trabalha. Muito mais embasamento, conhecimento, muito mais profundidade no tema que você está estudando, né? Ok, na área dele, né? Na área dele. Então, uma universidade que tem diferencial é uma universidade que também é voltada para a pesquisa, dentro desse tripé que a senhora falou, né? Com certeza. Pesquisa, extensão e... Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, hoje, tudo sai da universidade. Né? Então, as dificuldades, vamos supor, o indivíduo está lá com uma dificuldade, vamos falar na área da educação, está com uma dificuldade num processo de alfabetização. Sim. Né? Então, ele vai levantar um problema baseado naquela realidade, mas quem vai investigar esse problema, né, para poder buscar determinadas soluções que elas possam ser comprovadas, que elas possam ter consistência, ser relevantes e ser pertinentes para... possam mudar a realidade que possam também, mudar né? essa realidade. Então, é a pesquisa. Quando você vai para a área da saúde, nós temos aí os medicamentos, nós temos aí hoje a tecnologia avançando cada dia mais, até nos exames de imagem para detectar um diagnóstico, mas da onde surgiu tudo isso? Começou com pesquisa. Da pesquisa. Ok, então esse é o diferencial da universidade. E o curso, o novo curso de pós-graduação, mestrado profissional em educação do UNASP, ele tem esse repertório também, né? Com certeza, ele tem esse repertório e o foco maior dele é exatamente na qualificação desse profissional a partir do seu próprio interesse no seu exercício da sua profissão. E quem pode participar desse mestrado, Olha, professora? o público-alvo do mestrado em educação, é claro que ele está mais direcionado àqueles que estão envolvidos com as questões educacionais, tanto na docência como na gestão. Sim. Então, pode ser profissionais de qualquer área, desde que eles estejam envolvidos nas questões acadêmicas. Ok. Entendeu? Então, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser até um médico, ele pode, entendeu? Ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um administrador,
né? Mas que ele tem envolvimento com a educação. Com a educação desde a educação básica até o ensino superior. Ok, e para entrar no mestrado? Qual é o processo? É feita uma seleção? A gente escolhe de que maneira quem vai participar desse novo curso? Pois é, o mestrado profissional em educação do NASP não é diferente dos outros, né? Claro que alguns exigem um pouco mais em alguma área, outros um pouco menos. Então, o nosso tem um edital ele já está até lançado, já abriram as inscrições. E primeiro ele precisa ter uma graduação. Tem uma faculdade? Tem uma faculdade com um diploma reconhecido aqui no Brasil, então esse é o primeiro passo, né? E o segundo passo, ele vai, no processo seletivo, ele vai ser avaliado por uma prova que busca os conhecimentos dele com a capacidade de argumentação, de problematização, né, na área da educação, e para isso a gente também disponibiliza para o aluno que vai se inscrever artigos, um material, literatura, referência bibliográfica para que ele possa estudar. Então ele vai fazer uma prova de conhecimentos gerais na área da educação. E a outra prova é a prova de proficiência de língua, na língua inglesa, porque isso vai ajudá-los na questão dos estudos, na investigação, na pesquisa, no dia a dia dele no mestrado. E, por último, combina uma entrevista para saber os interesses deles com relação ao que o curso oferece e o compromisso dele também com o curso. São várias etapas? São várias etapas, Todo processo, todo curso de pós-graduação, ele tem linhas de pesquisa, né? Quais são as linhas de pesquisa que existem hoje, que foram identificadas como sendo as ideais para o curso, o mestrado profissional em educação do NASP? É claro que a nossa linha de pesquisa tem que estar voltada à nossa vocação do curso e também a trajetória dos nossos docentes, né? Dos docentes que vão estar no curso. Então, orientando essas pesquisas, orientando essas pesquisas e também nas disciplinas que o curso oferece, né? Para que o aluno possa aprofundar um pouco melhor os seus conhecimentos. Então, nós temos basicamente duas linhas de pesquisa. Né? Como é um mestrado profissional em educação, a gente tem a linha de formação de professores, que ela busca a questão de práticas inovadoras na sala de aula e também estudos sobre o currículo, que hoje é uma discussão muito atual de uma necessidade de aperfeiçoamento do currículo diante dos desafios que o próprio país nos traz na formação do nosso aluno. É claro que o mestrado, ele é profissional, ele vai estar estudando as questões ligadas desde a educação básica até o ensino superior, né? E a outra linha de pesquisa é a formação de gestores, mas na área da educação. E aí nós vamos trabalhar um pouco sobre as avaliações hoje, né? Como que a educação é avaliada, né? E também vamos trabalhar em processos educativos no contexto da escola. Ok. A gente está conversando com a professora Gildene Lopes, ela é a coordenadora do novo curso de pós-graduação do NASP, Campus Engenheiro Coelho, o mestrado profissional em educação. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas a gente já volta para continuar aqui o nosso bate-papo, para a gente poder entender um pouquinho o que é mestrado profissional, qual é a diferença desse mestrado para outros que existem também no mercado, e também o que é estrito sensu e lato sensu, que a professora Gildene comentou com a gente aqui no primeiro bloco. A gente vai entender o que significa já já. Então não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias e eu quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Eu ainda não recebi o seu recadinho lá nas nossas redes sociais. Você já fez contato com a gente? Pois é, os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo para que você possa mandar a sua sugestão e participar com a gente aqui do Concerto de Ideias. Hoje nós estamos falando sobre o mestrado profissional em educação do NASP Campus Engenheiro Coelho, conversando com a professora Gildene Lopes, que é a coordenadora desse novo curso. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho, professora Gildene, do significado de montar um curso desse numa instituição, qual é o trabalho que dá, o que precisa, quais são os critérios. E agora a gente vai entender um pouquinho mais, na prática, como que vai funcionar esse curso e qual é o benefício que traz para quem vai cursá-lo, né? Para o docente, para o profissional que está trabalhando também na área de educação. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai acompanhar uma conversa bem interessante que o nosso repórter Gustavo Santos fez no quadro Na Prática. Estar em constante crescimento é um desafio. O que se inicia na escola básica pode passar pela graduação e especialização, chegar ao mestrado e ir bem mais além.
O Na Prática vai conversar com a professora Andréia, ela que é mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Primeiramente, o que te motivou a realizar o mestrado e como foi inicialmente essa parte burocrática? Então, eu sempre gostei de estudar, isso foi uma motivação, mas eu vim trabalhar daí dentro de uma instituição acadêmica e o caminho natural seria eu continuar meus estudos, né? Então, assim que eu entrei, comecei a trabalhar no NASP, eu já comecei a me preparar para um mestrado. Descobri o programa da Unicamp, que era um programa que me interessava, porque estudava cultura, questões culturais, que é uma área que eu gosto, que eu já tinha trabalhado antes e estudado. Então, eu optei pela Unicamp, pelo LabJOR, e o processo consiste em quê? Você precisa apresentar um projeto, que é uma ideia de pesquisa, né? Olha, eu gostaria de pesquisar isso e eu vou pesquisar baseado nesses autores e com esses procedimentos. E o que o desafio de iniciar o mestrado implicou no seu dia a dia? Então, a rotina ficou bem mais complexa, né? Eu já dava aulas e, além disso, eu cumpria e cumpro um horário durante o dia, algumas horas. Então, ficou bastante complicado a questão de tempo. O mestrado exige bastante dedicação, porque além das leituras que você tem que fazer por causa das disciplinas que você faz, cada professor exige um nível de leitura, você ainda também precisa ler coisas para o seu projeto, fazer pesquisa relacionada ao tema mais específico que você escolheu. Então, foi bastante difícil no começo, eu precisei me adaptar, porque meu tempo ficou bem escasso e também precisei fazer alguns sacrifícios, né? Perder um pouco de lazer, até um pouco de sono, para poder dar conta das demandas. Então, assim, não é um caminho fácil, mas traz muitas recompensas. Realmente o caminho deve ser bem árduo. Mas e o sentimento depois de concluir o mestrado? Conta pra gente um pouquinho disso. É fantástico, né? Porque depois de tudo, de todo o esforço que você faz, dos sacrifícios, né? Você terminar essa etapa e perceber que você está melhor, né? Que estudar e passar por esse processo difícil de falta de tempo, de esforço intelectual que o mestrado exige, você está melhor, que a sua mente está mais ampla, os seus conhecimentos, e que isso se reflete no seu dia a dia, nas suas conversas, nas aulas que você dá, obviamente, né, na maneira como você se relaciona com as pessoas e trata as situações. Então, assim, é um benefício que modifica todos os aspectos da nossa vida. A gente se torna uma pessoa muito mais ampla em todos os aspectos. Mudou a minha vida nesse sentido. Eu me sinto mais ampla, enfim, foi uma expansão muito grande assim, de horizontes. Obrigado então, professora Andréia, por ter conversado com o Na Prática. E a gente fica por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá! A gente acompanhou aí um pouco das emoções, professora Gildene, que envolve um mestrado, né? O aluno de mestrado tem todo um processo de pesquisa, de trabalho e de ansiedade também, né? Que é normal para qualquer um. Com certeza, né? Eu digo que isso daí é o mais realizador na pesquisa, né? Porque você sempre descobre que você pode saber mais. Aprender um pouco mais, né? Sempre você descobre. Aí quando você imagina que você está terminando, você está começando. Professora Gildene, quais são as dificuldades principais para se implantar um curso de mestrado numa universidade? Você fala assim, da instituição em si. Isso. Olha, são desafios muito grandes, porque para você ter hoje autonomia, uma maturidade na pesquisa, ter um grupo de docentes que focam em determinada área, porque o conhecimento ele é muito abrangente, né? Então, por exemplo, na área da educação, nós poderíamos escolher aí diversas linhas de pesquisa. A gente precisa de um grupo focado numa área de concentração e com a maturidade já consolidada de pesquisa. Então, para isso, a gente depende também de uma maturidade na nossa trajetória nos cursos de licenciaturas, em especial, por ser um curso de formação de professores, né? Mais baseado em formação de professores. Então, a gente precisa ter uma trajetória. Então, isso foi, assim, uma história, né, para poder a gente hoje conseguir. Então, tem os desafios dos recursos humanos, que são os docentes, pesquisadores. Nós temos os desafios também relacionado ao compromisso da instituição no seu plano de desenvolvimento institucional com um programa desse e os custos.
Porque os custos de um curso de Que sempre mestrado são de altos, docência são muito mais altos em relação aos cursos de graduação. E o curso de mestrado do UNASP, ele é mestrado profissional em educação. Qual a diferença do mestrado profissional e do mestrado acadêmico? Existe diferença? Essa é uma dúvida que fica na mente de muitas pessoas, Sim, né? Porque assim, o mestrado acadêmico já tem uma trajetória histórica que as pessoas já sabem que está formando para a docência. Para dar aula. Para dar aula. Vai dar aula no ensino superior, então eu preciso fazer um mestrado, preciso fazer um doutorado para me aperfeiçoar, para me preparar. O mestrado profissional, ele também prepara para a docência, né? O indivíduo que termina o mestrado profissional, ele pode ser docente no ensino superior, como ele Não pode... tem restrição? Não tem restrição, como ele também pode dar continuidade num doutorado, não tem nenhum problema. Agora, qual que é a diferença? A diferença é na condução da investigação. Então, no mestrado profissional, ele está mais relacionado, fazer uma relação mais próxima entre a teoria e a prática, né? As questões de pesquisas, elas estão mais próximas da realidade do profissional, Do mercado de trabalho. do mercado de trabalho, do contexto que ele vive, né? Ele também está mais ligado ao interesse do profissional em si, né? E com isso ele vai se tornar um profissional mais qualificado e mais competitivo, né? No mestrado profissional. Onde as pessoas têm procurado mais o mestrado profissional ou o mestrado acadêmico? Também é relativo? Está bem relativo. Agora, aqueles que querem, de fato, mais um aprofundamento na sua área que já está atuando, eles buscam mais o profissional, porque eles vão ter mais espaço para pesquisar já voltado para essas questões. Aqueles que querem mais prosseguir como pesquisador, né, aí que querem dar uma continuidade para um doutorado e a sua carreira ser puramente acadêmica, aí muitos buscam também o mestrado acadêmico, né? Mas os dois, tanto o mestrado profissional como o mestrado acadêmico, os dois também poderão prosseguir num doutorado, não tem nenhuma dificuldade. No primeiro bloco nós conversamos, professora, sobre um pouquinho das vantagens, dos benefícios da pesquisa, né? Tanto para o universo acadêmico quanto para as pessoas no dia a dia, né? Descobertas que foram feitas a partir de pesquisas acadêmicas. Agora, para o profissional que se dedica a um mestrado, há uma diferença depois, no dia a dia da profissão, daquele que fez mestrado para o que não fez? Na qualidade do trabalho, na forma de se relacionar? Há uma diferença, professora? Olha, eu acredito que essa diferença, ela é bem perceptível, ela é bem sensível. Por quê? Porque o indivíduo que pesquisa, ele não se conforma, ele não tem aquele espírito de conformismo com a realidade que ele está vivendo. Então, ele parte para a investigação, ele vai buscar. E essa atitude, ela vai estar presente em todos os desafios. Então, hoje a gente está no mercado de trabalho, não só na educação, mas em qualquer outra área, outro segmento, que as pessoas precisam estar diante da busca da resolução de problemas. O mercado hoje está muito mais preocupado com as pessoas que têm essa capacidade criativa de poder mudar, transformar, criar algo que seja inovador, que seja diferente, que facilite o processo, do que aquele que só tem apenas o conhecimento. E a pesquisa, ele ensina, eu digo que ele doutrina, que ele treina mesmo a pessoa a essa sensação de busca e não estar conformado com aquilo que ele está A gente vivendo. pode dizer que é quase como pensar sobre o fazer? Pensar se sobre pensa o que fazer. se faz e não apenas se faz de maneira mecânica. Isso mesmo. Não dá mais para dar aula usando o caderninho de 10 anos atrás. Isso mesmo. Né? A gente não está mais nesse momento, né? É preciso se reciclar, se qualificar. E um mestrado profissional é uma boa alternativa. Uma boa alternativa. O mestrado do UNASP, professora, começa quando? Olha, nosso mestrado vai começar as aulas em agosto. O processo seletivo já está aberto até o dia 9 de junho. 9 de junho? De junho. Então, para quem está nos acompanhando, de repente, tiver interesse em se inscrever, como é que faz? Ele vai acessar o nosso site, ele pode acessar o site do UNASP. Ok, né? que está aparecendo aqui no nosso Isso. vídeo. E aí lá no site do UNASP vai ter um link do nosso mestrado. E lá no link do mestrado está explicando as disciplinas, o processo seletivo, a inscrição, os passos para ele fazer a inscrição. Ele vai fazer tudo online. Tudo online? Tudo online. O edital também está lá, Ok. tudo online. As aulas são presenciais? As aulas são presenciais, né? Vão acontecer durante o semestre, vai ser 4 semestres, né? São Então, 2 são 2 anos. anos de curso, né?
E o aluno recebe um cronograma, né, das datas das aulas, que também está especificado tudo lá no nosso edital, né, os dias das aulas e as disciplinas também. E ao final desses 2 anos recebe o título de mestre. Ele conclui as disciplinas e conclui a pesquisa, né? Então ele conclui a sua pesquisa, fazendo a sua apresentação pública da sua pesquisa, a sua defesa pública. Então ele recebe o título de mestre, né? Mestrado profissional em educação. Ok, professora Judene, muito obrigada pela sua participação aqui no Concerto de Ideias, trazendo para a gente sempre novidades com relação ao UNASP. Com certeza, é um prazer. E obrigada a você pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana com um novo tema para você que acompanha o Concerto de Ideias. Um abraço muito carinhoso e até lá!